Olá, tudo bem com você? Estamos muito felizes porque estamos aqui mais uma vez para essa live especial do Ministério da Família da Associação Paulista Central. Essa é a live, não é, que nós denominamos Família Fiel. E quando a gente fala de família, a gente fala de coisas muito importantes, porque a família, afinal de contas, é a base de tudo e a gente precisa entender bem, não é? Não apenas de relacionamentos conjugais, mas, sobretudo, entender os nossos filhos, entender como eles se desenvolvem, como a gente pode ajudar e contribuir para que os nossos filhos cresçam saudáveis e se estabeleçam na vida, não é? De uma forma equilibrada emocionalmente, espiritualmente, enfim. Família é um tema muito importante. Eu quero agradecer a você aí que está conectado com a gente. Então, o tema de hoje, fique preparado porque ele vai mexer com você que é pai, que é mãe e também com você que é filho, tá certo? Então, como a gente sempre faz, você está assistindo aí, não esqueça de compartilhar, não esqueça de enviar aí o link para os seus amigos, para famílias que você também quer que entenda esse tema, como você vai aprender aqui. Então já, olha, para esse momentinho, manda o link, diga, olha, começou a live, participe com a gente. Eu quero agradecer você por fazer esse ministério, né, de compartilhar esse conteúdo que com certeza será de alta relevância para as nossas famílias. Então, muito obrigado e quero saudar você, que é líder do Ministério da Família. Eu não sei se você está assistindo aí na sua igreja, se você está em casa, eu não sei. Mas um grande abraço, você que faz um lindo trabalho aí na sua igreja. Eu tenho acompanhado aí de maneira muito próxima esse trabalho que vocês têm feito. Parabéns, louvado seja Deus. Então, muito obrigado pelo apoio que você tem dado ao Ministério da Família. Quero cumprimentar também aí os nossos pastores, não é? Muitos pastores conectados, toda a família da nossa igreja conectada. Que Deus abençoe você. Que você seja abençoado com os nossos conteúdos e com tudo aquilo que você vai aprender e vai receber através dessa live. Eu quero convidar você, então, a fechar os nossos olhos e vamos orar, pedindo a presença de Deus para esse momento que começa agora. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado por esse momento. Estamos felizes por podermos estar aqui juntos para discutirmos esse tema tão importante e tão relevante para a nossa família. Que o Senhor possa nos abençoar, que aquilo que vamos discutir, analisar, que seja de grande valia para a nossa família, para o crescimento emocional e espiritual da nossa família, dos nossos relacionamentos. Então, Pai querido, eu quero colocar aqui cada família que está conectada e aquelas que em algum momento se conectarão também com esse conteúdo. Eu quero colocá-los nas tuas mãos e peço sobre eles a tua bênção. E essa bênção e essa oração eu a faço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Bom, como você sabe, cada live nós temos aqui um convidado especial, não é? Sempre temos trazido aqui pessoas importantes, pessoas relevantes, pessoas que têm feito aí a diferença no âmbito emocional, espiritual e que têm contribuído e ajudado muito as nossas famílias. E hoje eu trago com muito carinho aqui pastor Marcelo Carvalho. Tudo bem, pastor Marcelo? Ô, Brenha, você é um grande amigo, né? De outras datas, né? É um prazer estar participando aqui com você, com os irmãos aí das nossas igrejas e você, querido pastor. Como você já disse, Deus abençoe a todos nós e que esse conteúdo possa fazer todo sentido, né? Para as famílias, porque afinal de contas, o maior bem que nós vamos ter nessa vida é a família da qual nós viemos. Sim. E a família que nós formamos. E a gente espera que os nossos filhos formem famílias ainda melhores do que nós formamos, né? Com certeza. Agora, Marcelo Carvalho, eu conheço você bem, né, Marcelo? Agora, tem muita gente que pode ser que não te conheça como claro. Eu conheço e ninguém vai te conhecer como a Ingrid te conhece. Claro. Né? É verdade, né? Mas assim, Marcelo Carvalho, eu sei que você é o meu líder, é okay. o meu chefe companheiros na nossa atividade, né? Sim. Na área do Ministério da Família. O pastor Marcelo coordena, né, a área do Ministério da Família para todo o estado de São Paulo. Sim. É o que nós chamamos aqui de União Central Brasileira. Quantas igrejas nós temos hoje na União, pastor? 2.040 igrejas. Então veja, olha aí, você que está me acompanhando,
O pastor Marcelo é o líder de 2.040 igrejas. É claro que não vai chegar em todas, né? Mas, nem Impossível, dá, né? impossível, né? Mas é o nosso mentor, né? Então, Sim. nós temos sempre reuniões importantes, onde se discute muitos os temas. E nós agradecemos muito a sua liderança e a sua mentoria, pastor. Amém. Eu que agradeço. Mas muito bem. E a sua família? Como é que é a sua família? Então, eu me casei com a Ingrid em 93, primeiro fim de semana, né? Sério? Primeiro fim de semana daquele ano nós nos casamos lá na igreja de Diadema, lá em São Paulo. Tivemos 2 filhos, o Eric e o William. Hoje o Eric está com 28 anos, já é casado, com a Anne, minha querida nora. E o William também é casado, tem 25 anos, mora aqui em Hortolândia. O Eric mora lá em Jacareí. E ambos me deram o incrível privilégio e prazer de já ser avô. Então eu tenho a Amélia, com 1 ano e pouco, já quase 1 ano e meio. E eu tenho a Rebeca, que está fazendo agora, nesses dias, ela está fazendo 1 ano de vida. Eu estou super feliz com a família que Deus me deu. Que legal, é bom demais ser vô. Nossa, rapaz, por que não foi vô antes? É que não dava também. Não tem Né? jeito, né? O meu segundo netinho tá chegando. Parabéns. É o Matheus, né? Oh. E o Gabrielzinho já tem 5 anos, né? Isso é muito, muito bom. Tá certo. É bom demais. E a sua carreira aí profissional, Marcelo? Sim. Como é que foi até agora? Quantos anos você tem já no ministério? Perfeito. Eu acho que esse é o 31º ano. Eu comecei em 93 como professor de Bíblia lá no Colégio de Santo Amaro. Então passei Santo Amaro, Cidade Ademar, Campo Limpo e Taboão da Serra. Como professor e também como capelão. Depois fui ser distrital lá em Registro, querido distrito do nosso teto. De lá eu fui ser pastor da igreja do Fá de Minas, nosso internato lá de Lavras. Né? Foi assim 5 anos maravilhosos para mim, que era o sonho da minha vida ser pastor de um internato. De lá eu fui ser líder de jovens e também de família lá na Mineira Leste, lá em Governador Valadares, fiquei 2 anos. Aí vim realizar um outro sonho que era ser coordenador de capelães aqui na PV, fiz isso por 6 anos, né? Nas 9 escolas que nós tínhamos lá. Depois fui secretário de campo, depois fui mordomia aqui na União Central Brasileira e agora ministerial, família e terceira idade. Uma larga experiência. Em 31 anos lhe proporcionou muita coisa boa, hein? Espero. E áreas muito interessantes, Verdade. né? E eu percebo que uma boa parte da sua vida ministerial foi lidando com crianças, né? Os filhos dos outros. Os filhos dos outros, né? Olha só que coisa importante. Sim. Essa é a razão que você está aqui hoje, né? Pois é. Para a gente conversar um pouquinho sobre o filho dos outros. Exato. Né? E já vou adiantar uma coisa, tá? Muita gente vai dizer assim, não, pastor, como é que você aguentou 20 anos lá? Pelo contrário. Eu nunca tive problema com aluno. Se algum dia eu tive algum tipo de problema, foram com pais. Mas aluno nunca me deu trabalho. Porque quando eles ficam só com você, eles abrem o coração, eles contam as angústias, as perplexidades, os problemas do desenvolvimento humano. E é muito legal você sentar com um garoto e você poder aconselhar a menina, né? Olha, pastor, lá em casa tá assim, tá? O que eu faço? Bom, primeiro, respeite seu pai e a sua mãe. Daí você pode construir todas as demais coisas que virão na sua vida. Então vamos conversar sobre essas outras coisas? E aí, olha, eu tive conversas maravilhosas, das quais eu me lembro até hoje, e elas me ajudam no meu ministério também para trabalhar com os adultos. Afinal de contas, todos nós temos uma criança dentro de nós. Isso não é proverbial, essa é a realidade, né? A qualidade na vida adulta vai depender da forma como você trata essa criança que ainda está viva dentro de você. Então é muito bom você escutar aquilo que nós vamos conversar aqui, porque talvez houveram faltas no passado que não foram resolvidas. Sim. E quando você cuida do seu filho, na verdade você está cuidando de você também. Tá? Você está tratando daquela criança e espera-se, né, que você também trate bem a criança que ainda existe dentro de você. E aí você tem essa segunda chance de fazer bem a ambas as gerações. É incrível isso, né? É algo muito importante. Eu queria começar aqui essa nossa conversa lendo aqui um verso. Eu gosto muito desse salmo. Esse salmo, ele faz parte daqueles salmos chamados, né, cânticos dos degraus, né? Aqueles salmos que eram cantados pelas famílias quando iam nas suas peregrinações, naquelas... É chamado também de cântico de romagem, né? Ou seja, eles iam ali para as festas, né? E geralmente eles iam em família, né? Sim. E eles iam cantando. Então, esses salmos estão aqui nessa seção
de salmos a partir do Salmo 120 até o Salmo 134. Mas o 127 é muito especial. Acho que você gosta dele também, claro. É muito bom, né? Então, se você está aí nos assistindo e quiser acompanhar, abra sua Bíblia. Salmo 127. Eu vou ler do verso 1 até o verso 3, que é o que importa para a gente aqui. Diz assim, olha: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto desde a madrugada até a tarde da noite e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. E o verso 3, que é o lindo, né? Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. A outra versão, aí eu estou aqui nessa Bíblia, que é a nova versão transformadora. Mas há outras versões que os filhos são uma herança do Senhor, né? Mas eu gosto dessa. Os filhos são um presente do Senhor, né? E uma recompensa que Ele dá. Então, quando a gente fala em filho, a gente está falando de alguma coisa assim que é muito importante, né? É algo que, na minha visão, não sei se você concorda comigo ou não, mas Deus nos dá como um presente para a gente cuidar, mas na verdade eles não nos pertencem. Isso. Né? Os filhos pertencem a Deus, né? Então, olha a responsabilidade, né? Sim. Quando você tem um filho, quando você se casa e quer constituir uma família, eu quero filhos, né? Então você tem que pensar muito. Filho merece um bom planejamento. Sim. É claro que alguns podem vir assim no susto, né? Mas o amor corrige essa rota, né? Corrige, né? Então os filhos são muito importantes. Então é sobre isso que a gente vai tentar conversar um pouquinho. Claro. Conversar hoje, né? O sonho nasce no coração de duas pessoas. Eles se apaixonam, eles se casam, eles querem ter uma família, sonham com um bebê, não é? Engravidam, não só a esposa, como o pai também, né? Está no processo. Ambos ficam grávidos, né? E aí a criança nasce. E aí você percebe que o desafio é muito grande, né? A gente tem essa coisa, né, de classificar, né, fases da vida das crianças e tal. Como é que funciona isso hoje, pastor? Você falou uma coisa interessante que eu não posso perder a sua deixa, tá? Quando você olha a vida humana, a única coisa que Deus te prepara na infância para você viver na vida adulta é a questão de ser pai. Por exemplo, você não tem nada na infância que te prepare para ser casado, por exemplo, de forma específica. Ou então para você trabalhar, para o momento do trabalho. Tá? Você vai ser treinado para isso. Agora, ser filho não, porque você foi filho de alguém. Então, ao ser filho de alguém, Deus está preparando você para um dia você ser pai de alguém. Interessante. Então, nessa relação com os pais, a gente vai vendo o que dá certo, o que não dá. O que é importante para mim, o que não é. Por isso que na escola, quando uma criança vinha conversar comigo, e assim, eu tive esse privilégio, tá? A minha sala, tinha dia que eu falava assim, Senhor, eu vou ter que ir lá e eu não vou conseguir sair para almoçar. Tantas crianças e também professores iam para conversar. Pastor, você pode me dar um momento aqui para a gente conversar? Eu sempre me perguntava assim, quando ou sentava a criança ou sentava o adulto, eu me perguntava assim, quem é o pai e quem é a mãe? Essa é a pergunta mais importante quando você conversa com alguém. Porque assim, Brenha, todo ser humano, por exemplo, eu estou olhando para você. Aqui eu estou vendo fisicamente uma pessoa, mas na verdade tem três. Porque para você chegar à idade que você chegou, à idade que eu cheguei, teve que ter uma mãe, teve que ter um pai. Na infância, a mãe e o pai são enormes, a gente é pequenininho. E espera-se que com o desenvolvimento humano, a gente vai ficando grandão, a gente vai crescendo, e os pais vão ficando do tamanho deles, mas a gente vai chegar uma hora que a gente vai ser maior do que eles, para que a gente possa dizer eu quero, eu gosto, eu não faço isso, ou então vou fazer porque eu escolhi. Né? Então isso é muito importante a gente perceber. Então se você quer se entender, você precisa olhar para os lados e pensar assim, quem é a minha mãe e quem é o pai que estão dentro de mim? Aí você se entende. Porque se você pensar só em você, você vai estar tentando atirar, tá certo? No alvo e vai seguramente acertar na mosca. Quer dizer, esse autoconhecimento, ele
ele é indispensável na Exato. vida da gente. E serve a qualquer instante. A qualquer instante. Porque se você não tem um autoconhecimento seu, Isso. você pode gerar desequilíbrio Exatamente. no seu meio onde você vive. Isso. Se você não tem um autoconhecimento, você não vai conseguir reagir até mesmo às suas próprias ações, sejam elas boas ou ruins, né? Porque eu, tendo um autoconhecimento, eu consigo me policiar um pouquinho mais aqui, ou consigo viver um pouco mais intensamente um lado melhor da minha vida, entende? E isso parte exatamente do que você disse. Eu tenho um pai e tenho uma mãe. Por que existem tantos casamentos e relacionamentos desajustados, né? Porque as pessoas, não é aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, né? Isso é quem não tem esse autoconhecimento mesmo. Então é importantíssimo isso que você falou. E ó, só para a gente entrar aí na pergunta que você fez, que é muito importante. O autoconhecimento, ele é fundamental. Só que você tem que ter muita coragem para dizer a verdade para si mesmo. Então, por exemplo, eu preciso olhar para o Marcelo e perceber uma coisa. Meu pai, por exemplo, eu levei muitos anos para assumir isso, mas meu pai tinha a condição de borderline. Não adianta eu ficar imaginando, nossa, não, mas eu não aceito isso, meu pai era lindo, bonito, maravilhoso. Amigo, isso não vai resolver minha vida. Eu tenho que assumir. Meu pai era borderline, minha mãe tem um traço de ser obsessiva. E ao ver essas duas coisas, eu convivi com essas pessoas. Eu assumi certos traços delas e teve outros que eu rejeitei. Porque eu vi que para mim não funcionava. Então, quando eu falo a verdade sobre os meus pais, para mim, eu estou falando a verdade sobre mim. Né? Porque vamos ser honestos, né, Brenha? A laranja não cai muito longe do pé. Não. Não existe a laranjeira que cospe a laranja e cai 2 km depois. Cai ali, não é verdade? Então, também não é a síndrome da Gabriela. Não, já que os meus pais eram assim, eu tenho que ser. Não, pelo contrário. Deus te deu o poder para você fazer escolhas diferentes, para você ser melhor. Por isso que a gente primeiro nasce num lar, olha para os nossos pais, vê aquilo que é bom, isso aqui eu quero. Exatamente. Aquilo que não foi legal, eu vou tentar mudar, para que os meus filhos possam fazer lares mais felizes do que foi o lar onde eu nasci e mais felizes até do que o lar onde eles nasceram. É, por isso que entra aí sempre o papel importante, né, de uma terapia, Exato. de um conselheiro. Por quê? Não é tanto o fato de eu estar bem ou mal, é o fato de eu me autoconhecer. Isso. Porque isso é como que um desabrochar, não é? Eu tenho uma filha psicóloga, né? Então, ela faz as leituras bem claras, né? Claro. A meu respeito. Então, eu nem preciso de terapias, entendeu? Mas, Marcelo, é um negócio engraçado isso, entendeu? Porque eu, cada dia, né? Com a idade que eu tenho, eu me autodescubro, entendeu? Eu falo, gente, e isso me ajuda muito. E, Brenha, foi bom você ter dito isso. Tem pessoas que acham, não, ir no psicólogo é pecado, é errado. Se eu estou indo é porque a minha vida está acabada. Pelo contrário. O ideal é que a gente fosse no psicólogo quando a gente está bem. Mas no Brasil, em algumas regiões do mundo, a gente só vai quando está assim, já endoidou. Ou então já não tem mais jeito, por isso que eu vou. Aí muitas vezes você chega lá e já está numa situação que é muito difícil você reverter. Então eu digo assim, nós dois, né, estamos dizendo aqui com toda honestidade. Amigo, vá ao psicólogo com frequência. E se você percebe que precisa de mais, aí que vá mesmo. Faça terapia se precisar de 6 meses, 1 ano, 2 anos. Minha esposa também hoje, né? Ela trabalhou a vida toda na educação e hoje ela atende como terapeuta. E, rapaz, tem semana lá que quase eu não vejo minha esposa atendendo tanta gente e sendo bênção na vida de alguém. Por que não fazê-lo? Assim como a sua filha faz. Exatamente. Então, por favor, quebra esse elo. Não, se eu for lá eu não tenho fé, é porque eu estou em pecado. Pelo contrário. Imagina, por exemplo, Elias, né? Se ele tivesse uma psicóloga por perto, não precisava ter feito toda aquela viagem, né? Até lá, Horebe. Porque essa pessoa teria sido ajuda. Mas, infelizmente, não tinha essa ajuda à sua disposição. Ou então assiste a nossa live, que está sendo maravilhoso o assunto aqui. Fechando parênteses agora, voltando para o tema. E aí, me fale um pouquinho sobre essas fases, esses estágios da criança. Quando você lê Winnicott, Doutor, Melanie Klein, né, todos esses grandes teóricos, você percebe o seguinte. Primeiro você tem a fase umbilical, que são 9 meses da vida. Não tem como ser 11, 20, 30.
Tem gente que quer chegar aos 25 anos tendo fase umbilical. Amigão, não dá. Fase umbilical é quando você está dentro da sua mãe. Né? Tem começo, meio e fim. Depois você tem a fase oral, que é ali do momento em que você nasce até terminar o aleitamento, que é ali o mamar. Vai aí até 2, 3 anos, dependendo das condições da família, se a mãe tem leite, se não tem, se a criança aceita ou não. Depois da fase oral, você tem a fase anal, que vai do momento que você nasce até 36 meses, mais ou menos. Tudo depende da relação que a mãe constrói com a criança, que é no momento em que você para de usar a fralda, vai para o pinico, depois você vai para o vaso sanitário e aí você se torna responsável pelas suas produções, tá? Depois você tem a fase genital, que começa ali no final do primeiro ano e vai até os 7 anos, que é aquela fase da sexualidade. O pico dela é de 3 para 4 anos, em que você olha para a pessoa que você mais ama, primeiro para a mãe, depois para o pai, e fala assim: o que é sexualidade, Brenha? Sexualidade não é fazer sexo. Sexualidade é exclusividade. Não é o que a gente promete quando a gente casa? Ó, eu vou ser só seu e você vai ser só meu. A criança já vive isso no primeiro ano, no final ali do primeiro ano de vida. Mãe, eu quero você só para mim. Depois ela quer só o pai para ela. E a criança tem que aprender que a vida não é desse jeito, né? Sim. Até os 7 anos ela tem que aprender, olha, você vai ter que casar com alguém de fora da família. Né? Depois vem o período de latência, dos 7 aos 11 anos, em que a gente se interessa por pessoas fora de casa e, em geral, por pessoas do mesmo sexo. Por isso que você tem o clube do bolinho e o clube da Luluzinha na escola. Né? As meninas olham para os rapazes e falam: que moleque estroncho. Né? Já os rapazes olham para as meninas como elas são bobas. Mal fazem eles ideia que dali 3, 4 anos vão estar um apaixonado pelo outro. Mas precisa dessa fase. Né? Depois você tem dos 11 anos em diante, você tem ali a fase do adolescer, que é uma fase terrível, né? Porque tem uma mudança do corpo assim tremenda. Mas todo mundo vai ter que passar por ela. Espera-se que essa fase vai terminar quando chega ali, quando você está entrando na universidade, que aí começa a fase da juventude. Vamos ser honestos, você conhece gente por aí com 55 anos de idade que ainda quer ser adolescente, né? Pagar de gatinho, mas não dá. Né? Todas as fases elas começam, tem o seu pico e tem o seu término. E depois vem a vida, a juventude, que é quando você faz as maiores escolhas da sua vida. E é quando se espera que um dia você encontre alguém, vá viver com essa pessoa, você se case e você assume a sua vida. Então, qual a grande diferença entre ser criança e ser adulto? Quando eu sou criança, alguém cuida de mim. Quando eu sou adulto, eu cuido de alguém. Então, eu vou insistir. Tem gente com 55 anos de idade que ainda continua criança. Por quê? O cara levanta de manhã, mãe, faz o meu mingau. E a mãe vai lá e faz. Porque a mãe, né? Com 100 anos de idade, a mãe vai fazer. Tá? Mas já não espera isso do camarada nessa idade. Né? Então você vê, Brenha, eu coloquei aqui idade cronológica para ficar assim mais ou menos fixo quais são aí essas fases. Tá? E tudo começa no corpo, passa pela psique e é expresso na sociedade. Primeiro em casa, depois na escola, depois com os colegas no trabalho e na família. Nessas primeiras fases aí, que são muito importantes, porque são como balizamentos, né, que vão sendo... Tudo é construído em cima. Tudo é construído em cima. A gente percebe a importância, né, do trabalho dos pais. Dos pais. Porque o que a gente vê hoje, né, nessa geração que muitas vezes... Eu não vou usar um termo aqui deformada, né, mas mal formada, né? Felizmente. Infelizmente. É um reflexo de uma base que não foi bem estruturada. Isso. Quer dizer, mas mesmo assim, ainda você consegue corrigir alguma rota. Claro. Eu acho que todo ser humano ele tem um processo chamado de flexibilidade. Ele é maleável. Sim. E se bem conduzido, você consegue corrigir rotas. Mas nem sempre é muito fácil. Isso. Não é verdade? Brenha, eu diria para você tocou num ponto assim crucial. Veja, nós somos de outras décadas, nós somos de outro século. Século passado. E na nossa época, por exemplo, conversar sobre esses assuntos que nós estamos conversando aqui era quase um tabu. Não, você não fala. Total. Hoje, aonde você vai, tem pessoas falando do assunto de maneira clara. Então, de certa forma, se essa geração está vindo mais
mal formada, como você falou, mas é uma geração que tem muito mais conhecimento à sua disposição do que a nossa. A gente sofria lá e ficava quieto, né? Aí eu vou conversar um assunto desse com a minha mãe. Por exemplo, eu vou perguntar sobre a minha sexualidade para minha mãe. Imagina, jamais vou fazer um negócio desse. E hoje, nós temos a mente aberta para conversarmos sobre isso. Tanto que nós estamos gravando e falando sobre essas coisas, né? Por isso que é possível você mudar a rota e fazer a sua vida uma vida melhor, né? Eu acho interessante isso, né? Porque foi Deus que criou a gente dessa forma. Todas essas fases, elas são bem, bem claras, não é? Agora, cada fase tem uma demanda especial, isso, né? Cada fase, ela tem uma demanda importante, significativa. E é isso que eu quero. Eu sei que a gente não vai ter tempo para falar sobre muitas coisas. E, de repente, a gente não vai conseguir chegar lá no fundo do poço, né? Mas a gente tem como cavar um pouquinho isso daqui. E eu vou explorar você um pouquinho nesse. Tá certo? Vamos começar então dessa primeira infância aí. Vamos ver o seguinte: quais são assim quais são essas demandas e como a gente pode suprir, né? Isso. O que a gente pode fazer? Então veja só, toda fase tem um prazer, tem uma lei e tem um desafio. Se você guardar isso, fica fácil para você. Repete, toda fase. Toda fase tem um prazer. Tem uma lei e tem um desafio para você. Porque a vida, Bren, é o seguinte, sempre empurrando você para frente. A vida nunca empurra você para trás. A vida, por exemplo, não vai propor você voltar no útero da sua mãe. A vida empurra você. Você é bebê, um dia você vai ter que ir para a escola. Você está na escola, um dia você vai ter que casar. Você casou, você vai ter que ter filhos. Você tem filhos, você vai ter netos. Sempre empurrando você para frente. Porque senão a vida seria uma monotonia sem fim, né? Você sempre ser a mesma coisa. Onde está esse prazer? E o prazer está sempre no novo. Você tem as coisas que você já conhece, mas tem um novo para você para agregar aquilo que você já tem. Tá? Então, por exemplo, dentro do útero da mãe, qual é o grande prazer que a criança tem? O prazer é viver sem lei. Porque lá ela pode fazer o que quiser, pode sonhar com o que quiser. E não existe ninguém para dizer, não, você não pode ser assim. Mas são os únicos 9 meses da vida que vai ser desse jeito. Depois vai vir pedágio, depois vai vir radar, depois vai vir alguém falando, onde já se viu você fazer um negócio desse? Né? Então, 9 meses você passa ali dentro. Então, esse é o grande prazer. Mas existe uma lei, você precisa sair daqui. O tempo está acabando e vai chegar o dia de você nascer. E o grande desafio é o quê? Você se posicionar para sair da sua mãe. Lembre-se, a mãe contribui com o parto, mas quem nasce é a criança. Tá? A biologia é essa. Lógico que nós adultos, nós falamos que a mãe deu à luz. Mas na verdade quem veio ao mundo foi a criança. Porque ela quem decide passar, ela tem uma cabeça muito maior do que a saída pela qual ela vai passar. Tá? E esse é o grande primeiro desafio da vida. Passar por ali para vir para a vida aqui fora. Tá? Só que isso é necessário. Como é que os pais preparam isso? Todo dia a mãe precisa conversar com a criança. Todos os dias. Mas pastor, está lá dentro daquilo, não entende nada, entende tudo. Então a mãe precisa passar a mão na barriga, com amor, o pai também. A mãe precisa contar como é que foi o dia. Ou precisa preparar para o dia. Olha, amanhã nós vamos para o trabalho e lá tem uma funcionária lá que eu odeio, a minha chefe. E você, a hora que olhar para ela, você vai sentir que você está dentro de mim. Mas fica tranquilo, filho. Eu não gosto dela. Mas isso não vai ser destrutivo. Porque eu vou, dali 8 horas, nós vamos voltar para casa. Nós vamos viver dentro do nosso ninho. Então tá tudo certo, vamos lá. E quando está chegando perto do parto, a mãe precisa começar. Olha, você tem que fazer assim, você tem que se virar. Você vai nascer de cabeça para baixo. A hora que você respirar a primeira vez, o seu pulmão vai doer. Porque o ar vai entrar, né, nos pulmões. Fica tranquilo, mamãe já passou por isso, a vovó também. E isso é ser humano, entendeu? Pode vir que a mamãe vai estar aqui, a mamãe vai te dar o peito. Vai chorar, você vai vir um camarada feio que vai pegar você pelas pernas, né? Coitado do obstetra, né? Que é o médico que faz ali o parto. Vai dar tudo certo, filho. E logo você vai estar o quê? No meu colo, você vai para a próxima fase. Quando a mãe faz isso, a mãe prepara, entendeu? Então, em vez da criança viver angústia, pode até ter angústia, mas a angústia foi o quê? Resolvida. Isso daí, só abrindo um parênteses, você está tocando numa coisa tão interessante aí. Isso tem a ver com a questão de
aceitação ou rejeição, por exemplo? Claro que tem. Uma criança já no útero pode ser rejeitada. Quer dizer, a percepção dela é muito clara disso, sim, né? Tanto a mãe pode rejeitar, quanto a criança pode rejeitar a mãe. Opa. Tá? Por quê? Você vive no útero uma ilusão. A mãe não sabe como a criança, mas ela tem uma expectativa. A criança também não sabe como é a mãe. Ela também tem uma ilusão. Então, os dois precisam ser abraçados com muito amor. Por isso que nós dois que já tivemos filhos, a gente se lembra, né? Como a gente envolveu a esposa com tanto lembrancinha, agrado e isso e aquele. Todo mundo olha, nossa, você está grávida. Por quê? Porque isso está preparando para a realidade. Quando a criança nascer, eu tenho que olhar e amar a criança real, porque a criança do ventre, ela é uma ilusão. Aquele bebê do ventre morre e nasce a criança real. Então, pode ser que eu estou falando aqui para algum pai, que isso, não, meu filho vai ser todo, né, animado, não sei o quê, daqui a pouco nasce aquela criança bem tranquila e serena. Ou então esperavam uma criança tranquila e nasce um sujeito que parece e aí como é que faz? Você tem que amar. E isso é amor. Amor não é o gostar porque veio do jeito que eu quero. Amor é você aceitar do jeito que vem. Filho, você é assim? Eu vou te aceitar do jeito que você é. Né? E foi o que Deus fez conosco. Vamos ser honestos, né? E é isso que Deus espera que a gente faça em relação. Então, tanto a criança precisa aceitar, quanto a mãe precisa aceitar. E aí vem o primeiro ano de vida, que é a fase oral, né? Eu aconselho você que gosta de ler os livros de Melanie Klein, que no primeiro ano de vida você tem a posição esquizoparanoide. Vai ler até aos 4, 5 meses, depois você tem a posição depressiva. Por que posição esquizoparanoide? Esquizo porque a criança ainda não reconhece que tem um corpo. Ela acha que ela e a mãe são um ser só. Ela vai até o 5º mês, ela vai entender só, mas tem hora que a minha mãe está lá e eu estou aqui. Minha mãe tem braço, tem perna, então eu também tenho. Aí a criança começa a olhar para a mão e perceber que aquela mão é a mão dela. Entendeu? Então ela vai assim até os 5 meses. Esquizo e paranoide pelo seguinte: todas as crianças deste mundo que são normais, e eu acho que todas as crianças vão nascer normais, tá? Elas têm uma paranoia assim, elas sentem muita raiva da mãe, porque precisa aceitar a mãe real. Então tem hora que eu quero que a minha mãe me dê o peito e ela não está aqui. Tem hora que eu quero que a minha mãe me limpe e a minha mãe não me limpou. Então a criança reage. Toda mãe que já limpou a criança, né, sabe que tem horas que a criança faz o que a criança produz, Brenha? Só xixi e cocô. É a única coisa que ela tem para demonstrar para o mundo, né? Então, eu lembro da minha sogra, olhando para isso, eu disse: minha sogra, será que ela é louca? Não, ela não era louca, ela já tinha criado 4, entendeu? Eu que estava começando a criar o meu, né? Então, eu ia buscar lá um menino, ela dizia assim: nossa, Eric, mas que xixi bonito, nossa, que cocô bonito e tal. Eu disse assim: não é possível uma mulher falar um negócio desse. Aí eu fui estudar e falei assim, ela tinha toda a razão. Ela estava dizendo o seguinte: eu aceito aquilo que você está fazendo para mim. Porque a única coisa que a criança pode fazer naquele instante é aquilo. E aí a criança se sente amada. A criança se sente aceita. Então a mãe precisa demonstrar ali naquela fase o seguinte: filho, você pode chorar, eu aceito o seu choro. Você pode, né? Às vezes a criança, ela faz ali a necessidade dela, vaza onde já se veio, não sei o quê. Nunca se referir àquilo como um problema. Pelo contrário, aconteceu, mamãe vai te limpar, tá tudo certo, abraçar, beijar. A criança se sente o quê? Faço parte do meu bando. Eu sou amado por aqueles a quem eu amo, né? E aí a criança vai desenvolver isso, tá? Quando a mãe, o Winnicott vai dizer assim, o holding, né? O abraço, o carinho do primeiro ano. A mãe tem que estar ali mesmo, sabe, fazendo de tudo. Aí vem a posição depressiva, né? A criança muitas vezes ataca a mãe, porque a mãe não está fazendo o que ela quer. Aí a mãe responde com amor. Quando a mãe responde com amor, a criança fala assim: por que eu fui atacar essa mulher que me ama tanto? Aí vem a posição depressiva, que é fundamental, porque é daí, dos 5 meses em diante, que nasce a gratidão. E essa gratidão, ela vai se refletir durante a vida inteira. Agora, se a mãe não acolheu com amor e com carinho, não vai desenvolver a gratidão. Aí você vai ter um ser humano que vai reclamar da vida a vida toda. Tudo aquilo que receber da vida vai xingar, vai blasfemar,
porque não houve essa relação construída do primeiro ano. É interessante isso, né? Porque o conceito da confiança, o conceito da sensibilidade, o conceito do amor, tudo isso está sendo... Não é com 20 anos. Não, está tudo sendo construído ali agora, entendeu? Uma criança que cresce só, diríamos assim, eu sempre digo assim, amor, obediência e confiança são fundamentais nessa fase da criança, né? Porque o que acontece com uma criança, por exemplo, que só dá amor para ela? Ela se torna extremamente egoísta. Desajustada. Isso. E se você... só recebe, Só recebe. E se você só obediência e não amor? Isso. Aí vira meu pai, vira um desajustado. Desajustado. Né? Então, é importantíssimo essas coisas. O equilíbrio. O equilíbrio nessas coisas, né? Porque é a base, é como um alicerce de uma casa, né? Você não constrói uma casa sem um alicerce sólido, né? Você não começa pelo telhado. Você não começa pelo telhado, você começa pela base mesmo ali, né? Outra coisa, Brenha, para que as mães não fiquem loucas, tá? Para não assim, então eu vou parar minha vida só para ficar em cima do berço. Veja, são as faltas, Brenha, que faz a gente crescer. Por isso que Deus é incrível, né? Ele nos dá mães que não são perfeitas, para que nessa imperfeição da mãe, dada essa imperfeição com amor e com carinho, a gente percebe assim, minha mãe não tem tudo. Aí a gente vai atrás do pai, a gente vai atrás dos irmãos, a gente vai atrás da professora. Um dia a gente vai se casar com alguém. Por quê? Porque a nossa mãe não consegue, não pode dar tudo e não deve dar tudo. O Winnicott vai dizer o seguinte, as mães têm que ser suficientemente boas. A mãe normal, e que quer que o filho seja normal, ela não pode ficar assim, neurótica com a falta dela. Ela deve suprir o máximo que ela pode, mas jamais dar mais do que ela deveria. Então essa é a grande sabedoria. Por isso que nós temos que ser o quê? Dominados pela ação do Espírito Santo. Só o Espírito Santo sabe o que eu penso, e só o Espírito Santo sabe aquilo que o meu filho pensa, aquilo que ele precisa. Então é nessa relação que é construído todo esse caminho da educação. Interessante, né? E isso ajuda a gente a ter uma visão assim compartilhada, né, da vida, né? Ou seja, eu crio os meus filhos não para mim. Isso, perfeito. Eu crio os meus filhos não para mim. Isso. Eu crio primeiro para Deus e depois para a sociedade. Para a sociedade. Né? Tanto que filho tem prazo de validade. Sim. Tá? E os pais também têm prazo de validade, tá? Eu vou falar uma coisa aqui, Brenha, que talvez eu mate o coração das mães e dos pais, tá? A mãe, como aquele ser soberano do universo. A mãe vai morrer por volta dos 3 anos. Tá? O ser que é assim, ela é tudo para mim. O pai vai morrer até os 7 anos. Aquele ser incrível, maravilhoso. Meu pai é um super-herói, meu pai é o super-homem. Aí você vai ver isso claramente na adolescência, né? Aí você não tem dúvida que você morreu para ele. A gente vai chegar. Mas isso é importante os pais saberem, porque tem pai e tem mãe que eu não aceito morrer. Por isso que briga com a professora. Quando os nossos filhos vão para a escola, é porque nós já passamos e agora a professora ela vai ajudar no processo. O professor vai ajudar, o pastor vai ajudar. Então, por isso que eu não posso criar o meu filho. Tem pai que fala assim, tá, Brenha? Não, mas na minha casa é assim. Você tem que tratar meu filho desse jeito. Pelo contrário. Você na sua casa trata assim e eu aqui trato diferente. Porque se todo mundo tratar igual, seu filho vai adoecer. E um dia ele vai ter que conviver com pessoas muito diferentes, aí ele não vai conseguir conviver. Por isso que Deus vai nos preparando para essa vida, na vida adulta. E aí passa essa fase, aí o garoto vai para a escola, e aí? Então, quando chega na escola, você está no quê? Eu estou subindo a escadinha. Exato. Então, quando chega ali na escola, hoje as crianças estão indo cada vez mais cedo. Então, por volta de 3, 4 anos, a criança já está indo. Tá? A mãe precisa preparar. Fabrício, você acha isso bom ou não? Veja, tudo depende. Porque hoje é mais por necessidade mesmo, né? Porque financeira e logística. Logística, né? Porque eu fui para a escola com 6 para 7 anos, né? Nossa geração era assim. A minha mãe foi minha primeira professora. Eu fui alfabetizado em casa. Sim. Tanto é que naquela época, só abrindo parênteses, eu não fiz o primeiro ano. Que hoje seria ali o pré, né? Eu fui... Não, que seria o primeiro mesmo. Que seria você já foi no segundo. Ano. Eu fui hoje, como se fosse hoje no terceiro. Certo.
Porque eu já sabia ler e escrever, eu já tinha sabia... sido alfabetizado. Alfabetizado em casa, entendeu? Então, a minha mãe foi a minha primeira professora. Interessante Perfeito. isso, né? Ótimo, né? Aliás, Brenha, só para... Lembre-se, criança só fala, só anda e só aprende a ler e escrever por causa da mãe. Não existe língua paterna, existe língua materna. Então nós falamos porque chega uma hora que o cuidado do corpo não é mais suficiente para me comunicar com ela. O corpo está crescendo. Então nós falamos por causa da mãe. Nós andamos também por causa dela. E na escola a professora pode ter o melhor método do mundo. Se a mãe não auxiliar, a criança não aprende a ler e escrever. Então, antes de criticar sua professora porque o seu filho não está aprendendo a ler e escrever, lembre-se que se você for criticar, a crítica vai voltar para você, tá? Porque a criança só lê e escreve por causa da mãe. Por isso que a mãe precisa ajudar em casa o trabalho da professora, tá? Então, nós saímos ali daquele núcleo, Sim. Vamos para a escola. Aí a gente começa a conviver com o quê? Com a diferença. E esse é um grande desafio. Quando eu estou em casa, meu pai e minha mãe, eles me amam, né? Então eles me aceitam. Ah, neném, fala errado. Fala daquele jeito todo, né? Criançola. Mas lá na escola, amigão, não tem perdão. Lá você começa a aprender a viver fora da sua casa. Na primeira semana, Brenha, tem criança que rola no chão e chora e não sei o que e tal. Tudo vai depender da mãe e do pai. A criança vive muito a angústia da mãe e do pai porque está ligado. Tá? É o Wi-Fi dos pais. Se os pais estão tranquilos e comunicam pelo seguinte: filho, a gente acredita em você, você vai conseguir, você vai dar conta. E na boa, você vai gostar mais de lá do que daqui. Ali a criança pode chorar 2, 3 dias, mas daqui a pouco ela gosta tanto da professora e dos amigos que a mãe começa a sentir ciúmes. Eu levo lá e não reclama. Ué, que negócio é esse? Lá tá mais gostoso, mas tá mesmo, porque lá é o novo. Antes a mãe saía chorando porque a criança chorava, né? Agora ela sai chorando porque a criança... Porque não chora. Não chora, né? Isso é muito comum, tá? Eu sei. A gente vê lá no pré, rapaz, isso é, né? Mas é necessário, tá? Outra coisa, a inveja da mãe. Mãe, não tem problema nenhum você sentir essa inveja. O problema é você expressá-la. Então toda mãe precisa elogiar a professora. A mãe precisa elogiar a escola. A mãe precisa elogiar os amiguinhos, tá? Porque a mãe está dizendo: filho, eles têm coisas que nós não temos para você. Que a partir desse momento os amigos passam a ter um papel fundamental na vida deles. Isso. Né? E são os amigos, Brenha, que preparam a gente para viver no local de trabalho. Imagina um camarada que não teve essa relação boa, como é que ele vai viver numa fábrica? Como é que ele vai viver com as pessoas no bairro dele? Então, os amigos, eles são fundamentais na vida da gente para nos preparar para a vida adulta. Tá? Por isso que a gente precisa ir para a escola. E não há nenhum problema se você for para a escola muito cedo. Tá? Tentando aqui responder sua pergunta. É melhor a criança ir para a escola com 4 anos e viver com a professora legal do que com a mãe que já não está legal em casa. Porque pelo menos a neurose que está aqui em casa, sim, a criança não vive, chega lá na escola, a professora está apta, ela foi treinada para aquilo. Então a criança tem um alívio lá. E aí a criança volta para casa para viver com a mãe de novo. Então tem esse alívio, tem esse lugar de refúgio, tá? Você falou que o papel da mãe é muito importante, né? No Sim. sentido assim, eu acho que tem um preparo também nesse processo, né? Por exemplo, criar a expectativa da criança para a escola, levar ela para escolher o caderno dela, a lancheira, exatamente, dizer que vai ser uma coisa muito legal, criar todo esse processo. Passa com o carro na porta da escola. Você me fez lembrar uma coisa que eu não posso deixar de falar. Tá? É muito importante a criança ver a mãe conversando com a professora e as duas sorrindo. E a mãe tratando bem a professora. Porque lembre-se, mães, não existe poder na escola. Você está transferindo o seu poder para a professora. A criança entende dessa forma. É como se a minha mãe estivesse aqui. Se você tira a autoridade, a palavra que eu estava falando é essa, autoridade. Se você tira a autoridade da professora, na verdade você está matando a sua. Porque você transferiu para a professora. Então, por favor, vai na escola, conversa, chama a professora pelo nome dela, tá? Pergunta: e aí, filho, como é que tá sua relação com a professora? Ela te trata bem? Ah, mãe, tem esse negócio... Tarará. Não, mas você tem que sentar com ela, conversar, tratá-la melhor. Ela vai responder dessa forma. Você está construindo o quê? Esse camarada, ele cresce, ele vai se relacionar bem com o patrão, com a patroa que ele tiver.
ele vai se relacionar bem com todas as figuras de poder. Então, ninguém aprende a conviver bem na sociedade quando tem 25 anos. Você aprende lá com 4, 5 anos de idade. Porque a mãe deu autoridade Isso. à professora e deu ao filho a questão de que a professora é responsável. Isso. Então, passou essa boa Perfeito. informação dos professores, né? E se algum dia precisar chamar a atenção da professora, faça sem o filho saber. Vai lá na escola, não diz para o filho. Vai lá, conversa. Professor, olha, eu tô aqui, isso. Eu tô aqui, professor, olha, tal, eu percebi isso. Vamos sentar para conversar. O que você acha que pode ser melhor? Eu tô achando que talvez isso aqui que você está fazendo não está sendo bom para o meu filho. Dá para você mudar? E eu tenho uma dica para você. Acho que se você fizer dessa forma vai ser melhor. Não chega lá, eu vou processar isso aqui. Você só estraga a relação dos dois. E deixa o filho sempre de fora, né? Exatamente. Aí você volta para casa e vai percebendo. Aí você vai ver. Eles se ajustam facilmente lá entre eles. Então valoriza a professora e valoriza os coleguinhas, tá? Os coleguinhas também são fundamentais. Principalmente aqueles pais que decidem ter um filho só. Você sabe o que eu estou pensando aqui, Marcelo? Por ver algumas questões dessa natureza, né? Sim. Eu vejo que muitos pais têm muita dificuldade para desenvolver no filho o hábito de estudar. Certo. E aí responsabiliza A escola. né? Perfeito. E como é que Brenha, funciona você isso? tocou num ponto. Olha, veja. A minha mãe nunca foi muito de ler. Mas eu tive um pai, apesar dos problemas que ele tinha, eu via sempre meu pai com um livro na mão. Eu odiava ler. Porque eu tenho dislexia, eu sou TDAH, né? Então todas essas coisas aí, dificuldade de aprendizado eu tenho. Eu levei muito tempo para aprender o abecedário, essas coisas, né, do nosso tempo. Mas eu vi o meu pai lendo. Então o dia que eu peguei o gosto para ler, eu olhei para aquele exemplo e falei assim, é aqui que eu quero. Leio até hoje. Não existe dia na minha vida que eu não leia e razoavelmente aí, entendeu? Eu tenho dificuldade para ler bastante. Por causa dos problemas com os quais eu nasci. Mas eu não deixo de ler. Por quê? Por causa do exemplo do meu pai. Então, como é que eu vou exigir do meu filho que ele leia se ele não vê ninguém lendo em casa? Olha, ele não vê livro. Ele não vê livro. A gente não tem livro em casa. Olha, eu estou super orgulhoso das minhas noras. Se você me deixar, eu quero elogiar as minhas noras. Porque o tanto de livro que elas compram... Isso é incrível, cara. Eu chego lá... Filha, como é que é essa história? Ela já pega, ela não está falando ainda. Fica apontando assim. Aí eu vou falando, não, né? Ainda está nas primeiras palavrinhas ali, sabe tudo, porque os pais leem os livros para ela. A mais nova, mesma coisa, minha nora e meu filho fazem. Então, quando você faz isso, você está preparando a criança para ser um bom estudante. Você está preparando a criança para gostar daquilo, porque você, pai e mãe, que mostra aquilo que é importante na vida. Então, tem muita coisa para a gente falar sobre isso ainda, mas pai, vai lá, mãe, seja um bom exemplo, né? Seja um bom exemplo, porque é a fase que você está construindo, né? As bases mais sólidas do teu filho. Então, desliga a televisão um pouquinho. Isso. Internet, computador. Internet, Isso. sabe? Mergulhe um pouquinho na cultura, Isso. em coisas boas, bons livros. Mostre para a criança que a leitura desenvolve conhecimento, desenvolve coisas profundas e deixa a criança, no que ela consegue entender, se aprofundar em leituras. Perfeito. Não é isso? Eu acho que o hábito vem por aí, não é? E não significa que um dia ela nunca vai poder usar isso aqui, porque isso aqui chegou e vai usar. Mas você já mostra o quê? Quando nós abrirmos o celular, quando a gente for, por exemplo, usar o YouTube ou o computador, nós vamos fazer para a gente aprender. Então, por exemplo, você tem no YouTube, você pode conhecer países. A gente nunca foi, por exemplo, lá na Dinamarca. Vamos ver como é que é a vida na Dinamarca. E você tem muitos desses camaradas que viajam para o país e faz o vídeo. Como é que as pessoas comem, como as pessoas trabalham, como as pessoas moram. Olha só as casas diferentes que tem lá. Você está usando a tecnologia para uma coisa boa. Usar a tecnologia para coisa boa não é pegar... Não, tá me dando trabalho, pega aí o celular e vai para um joguinho. Isso aí vai destruir, né? Esse processo de aprendizagem que a gente está dizendo aqui. Bom, ele sai dessa fase. Sim. E aí? Nós vamos aí para o quê? Para aquela fase gostosa. Nossa. Uma fase extraordinária. Uau. Que todo pai sonha. Todo pai sonha. Adolescer. E aí? É interessante que os que conhecem muito falam assim, que, né, a palavra adolescência
ela está muito próxima da palavra adoecer. E é um adoecimento mesmo porque é um novo nascimento. Você tem um corpo, Brenha, até os 11 anos de idade. Daqui a pouco, é o que acontece com a lagarta quando entra no casulo e sai borboleta. E outra coisa, né? Na infância, seu corpo é bonito. Todas as crianças desse mundo são muito bonitas. São lindas. Amigo, você entra na adolescência, toda aquela beleza, ela morre. Ela vai embora. Incrível, isso. Né? Incrível. Aquele corpo, ele vai morrer. Parece que assim, você pegou aquele ser humano, jogou no rio e pegou outro para viver dentro. Aí aparece espinha. Tem uns meninos aí que tem tanta espinha que parece um choquito, né? Parece que nasceu do avesso. Aí a voz muda, o corpo, né? O braço fica maior, porque fica disforme até chegar na vida adulta. Então, o grande desafio da adolescência, por que a angústia é muito grande? Porque até aquele dia eu tinha motivo para me orgulhar de mim. Eu era inteligente, eu corria, a minha avó me elogiava, o meu avô, os meus pais. Daqui a pouco tudo é caos. Porque o corpo está mudando. E o maior desafio da adolescência não é conviver com os outros, é conviver consigo mesmo. É aceitar a transformação que Deus está fazendo no seu corpo. Por isso que reclama de tudo. Por isso que os pais, onde já se viu, a igreja... Não, tem adolescente, amigo, que você fala assim, amigo, eu fiz arroz, você reclama do arroz. Eu fiz feijão, você reclama do feijão. Eu fiz macarrão, você reclama do macarrão. Se a gente ficar em casa, você reclama. Se a gente viajar, você reclama. O que eu faço com você? É só uma fase, tá? E é uma fase assim, maluca, né? Doida. Você entra numa psicose, amigo. Tem pai que até acha que um menino de 12, 13 anos, ele virou psicopata. Não. É apenas uma fase de vida. E espera-se, quando terminar a adolescência, esse indivíduo conseguiu amar o corpo que Deus deu para ele, amar também as capacidades novas que surgiram, e olhar para eles e dizer assim, não, eu vou conseguir viver a vida adulta. O que os pais podem fazer? É conversar. O diálogo é a forma mais segura e mais curta, né, para resolução, né? Agora, Brenha, tem aqui uma dica, tá? Eu fiz isso milhares de vezes, né? Quando você conta a história para uma criança, nunca nessa vida você faz um sermão depois. Eu contava a história lá na capela, tinha aquelas crianças de 3 anos e meio e tinha aqueles meninos de 11. Eu ia tudo de uma vez. Então eu tinha que achar uma história para todos. Então eu percebi assim, eu começava a história todo mundo assim, ó, né? Aquela tensão, rapaz, dava para jogar moedinha. Isso no chão. A hora que eles percebiam assim, terminei a história, já começa. Você não dá sermão, porque a criança ela entende o que você quis dizer pela história. Quando você chega na adolescência, você pode contar histórias e eles precisam de história já para aquela idade. Você pode até colocar conceitos, mas por favor, não faça sermões. Se na infância eu não quero ouvir sermão, ainda mais agora na juventude. Então, o ideal é você esperar a criança, o adolescente, vir te perguntar. Pai, como é que é isso? Olha, filho, é o seguinte, eu passei por isso. Eu aprendi isso e desaprendi isso aqui. É o que eu posso falar para você. Pronto, você ganhou o coração do seu filho. Agora, tem mãe, Brenha, que começa às 5 da manhã, ela começa a dar um sermão no filho, 10 horas da noite, ela ainda não passou do primeiro capítulo. Quem que aguenta um trem desse? É complicado. Tem menino que o anjo bom dele fala assim, nem eu aguentaria ter uma mãe como a que você tem, cara. Porque a sua mãe fala demais. O menino, 3 minutos depois, ele já desligou. Você pode falar o que você quiser, ele não tá nem aí para você. Porque realmente, né, humanamente falando, não tem como. Então, na infância, você deve falar mais e na adolescência deve falar menos. Na infância, você procura a criança. Na adolescência, deixa o seu filho procurar você com as demandas que ele tem. Se ele percebe que você é um indivíduo mente aberta, um camarada que está ali de coração aberto para andar junto, ele vai andar junto com você. Você tocou num ponto aqui importante. Como que é a questão, por exemplo, comportamental do pai Sim. em relação ao estar com o filho? Sim. Qual a importância de pais que na adolescência, sabe, caminham juntos com os filhos? Como que isso funciona? Eu vou dar uma dica. Quando seu filho um menino chega aos 11 anos de idade, ele precisa sentir que ele faz parte do bando dos homens. Sim. Então, de 11 até os 14, sequestra o filho da mãe. Porque lembre-se de uma coisa, tá, Brenha? Na cabeça do ser humano, ele sempre é filho de uma mãe. Ele nunca é filho do pai.
Tá? Eu sei que as suas filhas te adoram. E os meus filhos eu sinto que gostam muito de mim. Mas sabe a quem eu devo isso? A minha esposa e você a sua. Sim. Porque os filhos gostam daquilo que a mãe ama. Então, se os meus filhos me amam, é porque minha esposa gosta muito de mim. A mesma coisa aconteceu com você. Eu tenho certeza que Thelminha conhece Sim. demais, né? Então, lembre-se, o filho vai gostar de andar com o pai se a mãe gosta demais desse pai. Tem esse detalhe, tá? Mas o filho precisa ter uma fase em que ele anda com o pai. Então, o pai sequestra o filho da mãe e diz assim, filho, todo lugar que eu vou, você vai comigo. E eles adoram, tá? Eu vou pescar, você vai comigo. Eu vou na igreja, você não vai com a sua mãe, você vai comigo. Nem que seja no guidão da bicicleta, tá? Aonde eu for, eu vou no ensaio, você vai comigo. O menino começa a perceber assim, então, ser homem, então, é isso aqui. É disso que se conversa, é isso que se fala. Você está preparando o menino para viver na fase adulta com os homens com os quais ele vai conviver. Se for para o exército, lá no local de trabalho, os amigos que ele vai ter. A menina, a mesma coisa. Ela precisa andar com a mãe. Então, ela precisa o quê? Vamos comigo, nós vamos fazer a unha. Nós vamos lá cortar o cabelo junto. Nós vamos no shopping, vamos chegar lá nas lojas, vamos pedir todos os sapatos, não vamos comprar nenhum. Isso faz parte da vida feminina, não é verdade? A gente já chega, eu quero o sapato 41 com cadarço, já embrulho que eu estou saindo. É isso. As mulheres, elas são diferentes, e graças a Deus porque são diferentes, né? Quando faz 14 anos, a gente inverte. O pai sequestra a filha e a mãe sequestra o menino. Então, é muito legal para o menino a mãe começar a perceber assim, agora ele anda com a mãe ensina ele a ser gentil com uma mulher. Filho, olha, quando a mamãe for sentar, puxa a cadeira para a mamãe. É assim que se trata uma mulher. Quando a mamãe for passar por uma porta, você abre a porta para mim. Porque é assim que se trata uma mulher. Então a mãe vai ensinando. Outra coisa, a mãe vai se orgulhando daquele homem que está nascendo. Nossa, filho, sua voz, olha, era... E agora, quando você fala com a mamãe, mãe, tudo bem? A mãe, né? Olha, você está se tornando um homem. Poxa, isso para o garoto é a coisa mais maravilhosa do mundo. E ele percebe o seguinte, se a minha mãe, ela fica extasiada com a minha masculinidade, imagina o dia que eu encontrar uma garota. Ela também vai gostar de mim. Então você vai desenvolvendo essa autoconfiança na menina, no garoto. Bonito. A mesma coisa o pai faz com a menina. Filha, vamos andar junto. E o pai vai elogiando. Nossa, esse vestido ficou bonito em você. Olha essa roupa. Nossa, filha, esse seu cabelo. Nossa, tá lindo. Quando o pai faz isso, o pai está preparando a filha para ter a autoconfiança onde ela vai encontrar um rapaz fora de casa e ela não vai precisar ficar se subjugando para um homem. Aquilo que você falou aí no começo, né? Ela não vai precisar, por exemplo, entrar num relacionamento abusivo. Por quê? Porque o meu pai me deu autoconfiança para viver de igual com um homem. Eu não preciso aceitar certos comportamentos da parte de qualquer homem para receber um pouco de carinho e de amor. Sim. Então, essa mudança, tá certo? Essa dinâmica na relação vai construir pessoas melhores e, quem sabe, uma geração até melhor do que foi a nossa. Interessante. Um adolescente que cresce num saudável, né? Num lar saudável, em relacionamentos saudáveis, ele vai passar por problemas, ele vai passar pelos seus suas angústias naturais, ele vai redefinindo limites aí na sua vida, perfeito, nesse processo todo, mas ele sai muito forte dessa relação, né? E ele se autoafirma e vai para a sua fase adulta, aí, fase universitária, já com muita confiança, né? Não é isso que funciona? E aí na fase universitária, já quase adulta, ele vai ter que tomar as 3 grandes decisões da vida dele, tá? Quais são? As 3 grandes decisões. Primeiro, para que eu presto? Por isso que a gente presta o vestibular. Estou brincando com a palavra, mas é isso, né? Então, o que eu vou fazer da minha vida para eu me manter? Eu vou ser médico, eu vou ser advogado, e não há nenhum problema se decidir ser um pintor, um motorista de caminhão. A sociedade precisa de todas as profissões. O que você decidir, faça bem feito e vai ser feliz com aquilo, mas você tem que decidir fazê-lo, né? Segunda grande decisão, com quem eu vou dividir a vida, que é o casamento. E a terceira e maior de todas elas, que é a quem eu vou adorar. Porque isso tem destinos para agora e o destino eterno. Então, essas 3 grandes decisões você toma nessa fase universitária. Para que você possa, então, tomar a decisão, fazer aquilo que é necessário e aí viver a vida adulta, como se espera de você. Aí cumpre-se aquelas palavras, né, de Salomão, né? Ensina a criança, né? E no que? No caminho. No caminho. Por isso que nós acreditamos que tem são fases.
Caminho não é um dia, né? Não. Caminho leva uma vida. E uma coisa interessante, né? Ensina a criança, não é interessante o caminho, é no caminho, No né? caminho. Então, Você quer está do dizer, lado. A criança aprende mais pelo teu exemplo, aprende Perfeito. mais pela tua influência do que, enfim, ela se solidifica muito mais Do que nas palavras. das palavras, né? E a criança, ela passa, independente da fase, se a mãe ou o pai, naquele momento, é o ídolo ou não, Assim. mas no final, os dois somaram, Isso. né, profundamente Claro. na base sólida desse homem, né? Ou dessa mulher que começou ali como um embriãozinho, Isso. se tornou um homem digno, e os pais aí cumprem o seu papel, entregando para a sociedade, não um bandido, Isso. não uma pessoa Um contrário à sociedade, mas aquele que vai somar à à sociedade. sociedade. Né? Que esse é o grande sonho da educação. Nós que somos da educação adventista, esse É interessante. né? é a frase que a gente usa, né? Preparar para a sociedade dessa vida e para a sociedade na qual você vai viver na eternidade. É interessante que a vida é muito curta, né? A vida é muito curta para depois que você adquire toda essa bagagem, toda essa experiência, vivenciou tantas coisas, você chega ao ponto e diz assim, nossa, eu tenho mais passado do que futuro, né? Enfim, aquelas palavras de Moisés, eu estou olhando aqui o meu cronômetro, eu estou vendo que o tempo voa. Mas é que é tanta coisa boa, né? boa. Eu quero te agradecer, Marcelo, Imagina. porque o papo foi muito bom. Eu vou ouvir essa live e vou rever muitas vezes, porque Amém. é muito gostoso, né? A gente ouvir, a gente sentir, relembrar fatos. Eu queria ter falado muita coisa Claro. aqui, mas se a gente não vai ao ponto, a gente não chega onde a gente queria chegar, né? Então, você que é pai, você que é mãe, você que ouviu aí tantas coisas, né? Então, se aprofunde um pouquinho mais no tema, leia mais, busque, não é? Pessoas, ouça esse podcast tantas vezes quantas for necessário. Coloque aí, porque aqui detalhes assim muito importantes foram ditos, coisas profundas, mesmo que assim de uma forma mais descontraída, Sim. né? Foram colocados. E eu tenho certeza que o que Deus quer, né, Marcelo, para nossa família, é que a gente seja uma família emocionalmente saudável, né? Equilibrada. Equilibrada. Não existem famílias perfeitas, né? Pode ser que você chegue ao final da tua vida aí e te diga, olha, eu poderia ter melhorado nisso, poderia ter sido melhor aqui ou ali, mas quem não vai chegar Quem com não, esse né? ponto? Isso. Eu acho que só Deus, né? Porque é Isso. perfeito, né? Nós não temos esse dom de sermos E perfeitos. mesmo ele teve problemas com os anjos, teve problemas com o nosso planeta. Então, né? assim, eu consigo olhar para trás, enxergar onde eu errei, Claro. mas graças a Deus esses erros, eles não foram tão... E para isso existe o amor. O amor, né? Eu perdoei os meus pais, Sim. meus filhos vão ter que me perdoar, Exato. as minhas netas vão perdoar os meus filhos, e é nisso que nós crescemos. Por isso que Paulo diz, tem fé, esperança e amor, mas o maior deles É o amor. é o amor. Perfeito. Marcelo, mais uma vez, brigadão aí. Eu que agradeço. E eu queria que você deixasse então aí as suas últimas palavras aí para os Ok. pais, para os filhos, para a gente encerrar. E depois ore com eles, por claro. favor. Brenha, em geral, quando nós falamos sobre filhos, os pais têm uma culpa muito grande, como você mencionou. Eu queria dizer para você o seguinte, pai, faça o seu melhor e deixe os seus filhos na mão de Deus, porque nós começamos com isso. Os filhos são herança dele. Os filhos são dele. Se você está naquela situação, poxa, pastor, meu filho não seguiu pelo caminho certo e tal, lembre-se, quem pode consertar o caminho é aquele que é o Criador dos céus e da terra. Se ele conseguiu tirar do caos essa terra maravilhosa, por que ele não pode resolver a situação do seu filho, da sua filha? E o melhor de tudo, se você não vir isso ainda em vida, fica tranquilo. As orações de pai e mãe nunca morrem. Você pode até um dia descansar sem ver esse conserto, esse redirecionamento. Mas Deus não morre. E ele vai ficar aqui e um dia na ressurreição você vai ter o privilégio de ver o seu filho e sua filha também lá no céu. Então você que está dando tudo certo, que continue assim. E você que tem as suas dificuldades, confia no Senhor, faz o bem, alimenta-te da verdade e o Senhor vai recompensar todo o seu esforço. Posso orar com você? Querido Pai,
Muito obrigado, Senhor, porque aqui nós pudemos conversar sobre assuntos muito importantes. Obrigado pela nossa família que nós fomos gerados, a nossa família de origem e a família que nós formamos. Nos dá, Senhor, a bênção que o Senhor deu para Noé. Noé conseguiu salvar sua família para um novo mundo. E é isso que nós sonhamos. Nós queremos chegar no céu com a nossa família. Para isso, usa a nossa inteligência, a nossa capacidade, mas também, Senhor, nos dá fome e sede de justiça, para a gente ler os livros certos, para tentar aplicar os princípios corretos, e assim a nossa família possa ser abençoada pela nossa ação lá em casa. Abençoa, Senhor, aqueles pais que choram, sofrem, padecem pelos filhos que têm as suas dificuldades, que eles também possam receber a Tua iluminação. Que, por meio dessa live aqui, muita gente possa também ser abençoada. Nos entregamos nas Tuas mãos, dá-nos a Tua graça, por Jesus te pedimos. Amém. Amém. Então, mais uma vez, obrigado aí pela sua companhia conosco, tá? Não esqueça, olha, manda essa live, compartilhe e a gente em breve se reencontra aí na nossa próxima live Família Fiel. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau.